Análise BTC-USD, tempo gráfico de início da análise diário, gráfico diário. A gente pode ver o ativo trabalhando nessa região de demanda, tanto criada no dia anterior, quanto também criada na terça-feira. Expectativa do movimento de continuação do movimento de alta, parte do movimento teste dessa demanda. Porém, hoje o ativo fez uma movimentação um pouco duvidosa, onde ele falhou em gerar uma mínima abaixo dessa mínima, falhou em gerar uma máxima acima dessa máxima, porém teve o seu fechamento de preço abaixo da mínima do fechamento do dia anterior. Expectativa de movimento, a partir do momento de uma falha de continuação de alta, é que o ativo passe a gerar novas mínimas no gráfico de 4 horas. Quer dizer, no gráfico diário ainda tem uma expectativa de movimento de uma possível sim continuação do movimento de alta, caso ele falhe em perder essa mínima amanhã e passe a trabalhar acima das 50% do gráfico diário. A gente vai continuar especulando movimentações diárias de alta. Caso contrário, expectativa de movimentação do gráfico diário de baixa, caso ele permaneça abaixo das 50% e tenha o seu fechamento abaixo dessa mínima, então até mesmo abaixo da mínima de fechamento do dia anterior. Outra observação do gráfico diário é essa região de desbalanceamento, criada entre 81.673 e 85.089. Essa faixa de preço onde não houve negociação, o ativo no gráfico diário pode sim estar testando essa região de demanda para estar continuando jogando esse preço para cima, ou até mesmo utilizar essa região de FGV para a continuação do movimento de baixa. No gráfico de 4 horas a gente tem uma possível continuação do movimento de baixa a partir do momento em que o ativo perde a região de interesse da sessão do dia. A gente tem essa movimentação de alta especulada ontem, no reteste dessa mitigação, no teste da mitigação da região de demanda, ele falha em continuar um movimento de alta e gera uma nova mínima, demonstrando um sinal de fraqueza em um SMS. A gente pode deixar duas regiões importantes marcadas nessa região de FGV, disfunção do preço, e também a região de oferta que originou essa movimentação de baixa no gráfico de 4 horas. Lembrando que o SMS no gráfico de 4 horas indica uma possível reversão no diário. Uma possível reversão no diário pode-se iniciar uma nova movimentação em um cenário de venda para essa semana ou até mesmo para semana que vem, que eu acredito que é o que vai acontecer. A gente tem as regiões de demanda da semana bem distante, onde na segunda-feira ele tem essa região de demanda, tem essa região de demanda também aqui que é válida e essa região de FGV que ainda não foi mitigada. A gente pode especular operações de venda dentro dessa região de FGV ou até mesmo nesse order block. Lembrando que a gente tem duas regiões, a região criada na quarta-feira e a região criada na quinta-feira, que são regiões criadas na sessão de interesse. Então o ativo perdeu essa mínima da sessão. Especulação do movimento baseado na região de SMS é que essa região de oferta deva atuar e não ser perdida, tá bom? Caso o ativo passe a trabalhar acima das 50% novamente, a gente pode estar especulando uma falha nessa movimentação de SMS. A ideia é que após ele tocar nessa região, ele já passe a gerar novas mínimas e não fique trabalhando dentro dessa região, tá? Caso ele gere um novo SMS nessa região de 50%, a ideia é que essa região falhe. Então, baseada no diário, no gráfico de 4 horas, a especulação para o movimento de amanhã é de baixa. No gráfico de 1 hora, a gente pode estar observando a mesma coisa, uma mudança de fluxo da sessão e também uma região de SMS onde fica realmente visível aqui a região que originou essa movimentação de baixa. DXY, movimentação de alta, a perca dessa máxima aí. No gráfico de 4 horas, expectativa segundo a sessão e o movimento estrutural é de continuação de alta a partir dessas duas regiões, a partir dessas regiões aqui ou dessa região extrema. GBP/USD dentro do gráfico diário, a expectativa é uma continuação do movimento de baixo, desde o momento em que o diário
não muda, nem o 4 horas, a expectativa é de continuação. A gente tem o preço tocando nessa região de FGV de ontem, e ele vai sim continuar o movimento de baixo, pelo menos é o que eu acredito. A partir do momento que ele toca naquela região e gera uma mínima, a expectativa agora é que uma nova mínima seja gerada aqui nesse candle de 4 horas. Tendo em vista que essa região é a região da seção de interesse, expectativa de movimento é que ele retorne aqui próximo a 50% da correção do candle que já fez o movimento de baixa e dê sim continuidade ao movimento de baixa. Expectativa de movimento, expansão de Fibonacci, vai dar aqui. Gráfico de 1 hora de BPOST, ele faz essa movimentação de respiro, logo em seguida essa movimentação de retração, deixa 2 regiões de FGV após o movimento de captura. A gente pode pegar 50% aí desse movimento completo da região de FGV e está especulando alguma venda próxima a essas regiões aqui, para que ele dê continuidade ao movimento de baixa, manipulando essa região de demanda. Cenário de baixa para o GU, cenário de baixa para o BTC, cenário de alta para o DX. Lembrando que a mínima do dia ainda não foi perdida, seria muito interessante que ele perdesse essa região de demanda aqui, para estar realmente validando uma operação de venda, porque essa região, por mais que a região de Nova York tenha sido perdida, a região do dia não foi, então o preço pode sim, amanhã, tá dando continuidade ao movimento de alta, manipulando essas regiões. Então a movimentação criada na sessão amanhã, da sessão de interesse, vai ser muito importante para confirmar uma direção que esse ativo vai. Todavia, essa região de SMS ela é válida para uma venda.